Olá, eu sou Érica Machado de Mello, sou presidente do CIMI e coordenadora do GMM, o Grupo Metal Mecânico. No dia 13/5, nós tivemos o nosso primeiro encontro, o Talk GMM, e nós conversamos a respeito do tema suspensão de contrato de trabalho e redução de jornada. Neste encontro, os participantes tiveram a oportunidade de aprender na prática como aplicar as ferramentas concedidas pelas medidas provisórias 927 e 936, as vantagens, os cuidados e os riscos envolvidos. Contamos com a participação de dois grandes palestrantes, Samir Nemi e Ronald Sharp. Samir Nemi, ele é contador, presidente do Conselho Regional de Contabilidade, advogado, administrador de empresas, empresário contábil e vogal da Junta Comercial do Rio de Janeiro. Ronald Sharp é professor, mestre em Direito de Empresa e Direito do Trabalho pela UERJ. Ele é auditor do trabalho desde 1995 e chefe do setor de mediação da Superintendência Regional de Trabalho do Rio de Janeiro. Tivemos a mediação de Ana Cristina Ferreira, que é empresária, advogada, administradora de empresas, pós-graduada em Direito do Trabalho pela ESA, com LLM em Direito Tributário pelo IBMEC, diretora do CIMI e membro do GMM. O nosso encontro dividiu-se em 3 blocos. No primeiro bloco, nós conversamos sobre suspensão do contrato de trabalho. No segundo bloco, nós falamos sobre redução de jornada. No terceiro bloco, foi uma grande surpresa, nós conversamos sobre outras possibilidades para o empregador, porque sim, existem outras possibilidades. Mas antes de passarmos para o vídeo, eu gostaria de dar uma palavrinha com vocês bem rápida a respeito do GMM, para que vocês conheçam o Grupo Metal Mecânico. Nós somos a união de 9 sindicatos do setor. O CIMI, o Sindimetal, o CIMEC, o Sindimep, o Metalsul, o RJ Metal, o Sindimec, o Sindimetal Noroeste e o Sinmetal. Estamos, assim, presentes em todo o estado do Rio de Janeiro. Somos um grupo atuante na defesa de interesses da indústria do nosso estado e representamos o nosso setor através das mais diversas ações. Promovemos acesso a mercados, promovemos inovação das empresas do setor, estruturamos pautas e reivindicações para o setor público e contribuímos para a melhoria contínua dos cursos do Senai. Bem, agora eu vou deixá-los com o nosso vídeo. Não deixe de ativar as notificações, porque nós estaremos sempre colocando novidades por aqui. Né? Alterando esse primeiro. E aconteceu, sim, por muitas vezes, as pessoas não se atinarem a esse não pagamento, não só para quem já é aposentado, mas para quem tem um vínculo com o serviço público, e essas pessoas tiveram seus contratos suspensos, né? Mas a suspensão não garante uma remuneração que vai faltar por parte do pagamento da empresa. Então, é como se a suspensão, na verdade, a suspensão e a redução, muitas vezes, nesse caso, não vale a pena de ser feito, porque você vai colocar o funcionário em casa e acaba tendo a obrigação moral de efetuar esse pagamento, porque cria uma insatisfação, uma instabilidade na relação trabalhista com o funcionário, né? Então, a gente tá se movimentando, a gente tentou oficiar o Conselho Federal de Contabilidade para atuar junto ao Ministério da Economia para poder sinalizar a necessidade desse ajuste do sistema. A gente precisa ter a oportunidade de retransmitir com a informação definitiva que a gente quer efetivamente cumprir. Sim, porque foi tudo muito novo e tudo muito corrido, né? Assim, alguns ajustes deverão ser feitos ainda, né? É natural que isso aconteça, porque essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Você imagina uma Caixa Econômica pagando 50 milhões de auxílios emergenciais de R$600 para as pessoas. Quando que a gente ia imaginar que em tão pouco tempo era possível transmitir tanto recurso à sociedade? Então, há que termos paciência também. A gente sabe que tem muita preocupação com relação à administração desses vínculos e da definição do que precisa ser dado, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência nesses ajustes que precisam ser feitos, sim. Sempre cobrando a necessidade do ajuste, mas tendo Temos aí o exemplo da implementação do E-Social, que durou anos para ser
para colocar no ar, e mesmo assim foram feitos ajustes, né? Imagina uma coisa emergencial. E ainda não foi, né? O E-Social ainda está no meio caminho, né? Essa viagem não está ainda. Ele ficou até, boa tarde. Ficou até de ser alterado o nome dele, mas até hoje não alteraram, né? Aquela medida provisória que virou lei da liberdade econômica, ela exigiu que trocasse o nome dado ao E-Social, mas até hoje não foi dado. Um colega nosso do Ministério da Economia, auditor também do trabalho, diz que o nome vai ser trocado para Odete. É só trocar o nome. Boa tarde. Quem está falando? Boa tarde. Bom, vamos continuar aqui com o nosso bloco 1, que vamos falar mais especificamente sobre a suspensão do contrato de trabalho. E eu tenho a pergunta para o Samir. Samir, na sua visão, em quais casos é interessante fazer a suspensão do contrato de trabalho? Então, a suspensão do contrato de trabalho ela é importante quando você não prescinde do trabalho do funcionário. Ou seja, quando você está com o estabelecimento impedido de exercer as atividades, quando você não tem matéria-prima, por exemplo, para poder realizar a sua produção, quando você vê uma queda da sua demanda muito grande. Então, por isso que a gente fala que é importante avaliar caso a caso, e aí o Ronald lembrou, de repente, setorizar essas iniciativas, porque às vezes você precisa de uma linha de produção funcionando, mas não precisa da outra. Às vezes você consegue transferir o seu comercial para uma plataforma digital e aí precisa de um número muito menor de pessoas ali, o seu administrativo, emissão de notas. Então, você pode ajustar essas necessidades de acordo com a necessidade do trabalho do funcionário. Posso complementar também? Sim, claro. Mesmo atuada, né? O Samir falou muito de examinar cada caso. E, dependendo de uma empresa, eu vou dar um exemplo aqui de novo de colégio, que é um exemplo assim, muito fecundo, fácil de visualizar. Tem colégios que os professores estão, por exemplo, trabalhando online, full-time, integral. Mas inspetores, porteiros, né, pessoal de secretaria não está no mesmo ritmo de trabalho. Então, eu posso, para essas pessoas, fazer um acordo ou de suspensão ou de redução, adaptando a demanda efetiva de trabalho que elas estão tendo desse tipo de situação, né? E, além disso, eu tenho que examinar também o salário deles, porque é o impacto para o empregador. Por exemplo, por empregador que tem um faturamento no ano base passado maior do que 4,6 milhões, né, que está fora das faixas do Simples, ele vai ter que, mesmo na suspensão do contrato de trabalho, arcar com 30% de pagamento ao seu trabalhador. Então, talvez para ele não valha tanto a pena isso. Por outro lado, se eu tiver muitos trabalhadores que ganham até R$ 3.135, para o empregador também, entre aspas, bom, porque ele também não vai ter nenhum dispêndio, porque até R$ 3.135 ele não entra com nenhuma parte e todo o valor do benefício emergencial é garantido, é assegurado, é pago pelo governo, digamos assim. Então, para ele vale a pena, ou seja, quem for mais do que isso é que ele vai entrar na negociação, né, entre aquela faixa, principalmente naquela faixa que eu falei, do 3.135 e 12.200, vai ter que entrar via convenção coletiva, acordo coletivo, e certamente o sindicato vai exigir uma contrapartida, uma medida compensatória para esse empregador. Então, se ele tiver, em resumo, muitos trabalhadores concentrados nessa faixa inicial, até R$ 3.135, o impacto do trabalhador, para o empregador, é mínimo. Então, que viabiliza uma tomada de decisão para eles sobre celebrar ou não esses acordos. Entendi. Então, quer dizer que assim, numa mesma empresa, ela pode fazer, não precisa suspender todos os trabalhadores, pode ser caso a caso, o que for melhor, o que for realmente necessário, né? Exatamente. E se a gente pegar a medida provisória, a 936, ela diz que constitui infração administrativa, né, o trabalhador que tiver o contrato de trabalho suspenso, mas que tiver a atividade dele, trabalhador, continuada. Então, não do empregador. O empregador pode continuar outras atividades para uns e suspender para outros. Entendi. E existe um limite para pactuar esse acordo de suspensão? Limite temporal? Temporal, temporal.
Bom, eles têm que ser contratos de trabalho anteriores a 1º de abril, né, e comunicados ao E-Social, nem o Samir, até dia 2 de abril, ou seja, tem que ficar caracterizados, são contratos de trabalho anteriores à decretação do estado de calamidade pública, e para isso não há limites. O que a gente tem limites é em razão, como eu falei, aquelas faixas salariais, que para alguns casos precisa, naquela faixa de 3.135, 12.200, precisa de acordo com a convenção coletiva, né, para as reduções acima de 50%, quer dizer, a partir de 50% e 70%. 25% cabe para todo mundo, né? E algumas situações que exigem acordo, convenção coletiva, precisam ser pactuadas. Mas, assim, a prioristicamente, em tese, tudo é possível se orquestrar, se entrar em consenso, entrar em negociação para viabilizar a sua situação de saída dessa situação de crise. Sim. E como que é feito esse acordo com o sindicato, né, que muitos também não estão funcionando? Já existe, alguns sindicatos estão fazendo acordo virtual? Enfim. Sim, muitos, inclusive aqui na Superintendência do Rio, né? A Superintendência do Trabalho do Rio, do Ministério da Economia, foi pioneira em começar a fazer as mesas redondas, né, através de videoconferência, né? Já temos várias mesas feitas, inclusive sindicatos de professores, uma categoria grande, já foram feitos. Então, basta que haja um pedido no sistema mediador, que é pelo sistema que é necessário não só para o registro de instrumentos de convenções coletivas, como também para solicitar a realização de mesa redonda. É só se solicitar por ali, o serviço de mediação entra em contato com as partes, marca uma reunião virtual e, no horário, então, as partes sentam para conversar e a ata é fechada, inclusive virtualmente, para que esses acordos possam dar respaldo à negociação prévia que os antecedeu. Muito bom. Samir, agora, em quais casos a empresa precisa realizar o pagamento, né, equivalente a 30% do salário do empregado? Então, na verdade, todas as empresas que no ano de 2019 tiveram um faturamento acima de 4.800.000, que é o limite do Simples Nacional, né? Então, todas essas empresas, elas precisam assumir uma parcela do pagamento do salário de 30% assim que suspende. Importante lembrar também que o governo federal, através do BNDES, criou uma linha de crédito específica para financiamento da folha de pagamento, com uma carência de 6 meses, com uma taxa de 3,75 ao ano, que eu nunca vi, brasileiro nunca tinha visto uma taxa dessa, né? Então, com carência, com uma taxa tão baixa e com um prazo de 30 meses para pagar, eu acho que, mesmo que num primeiro momento você ainda tenha um caixa, ainda consiga trabalhar o seu fluxo de caixa de uma maneira mais confortável, a gente não deve deixar de lançar mão a esse tipo de oferta, porque a gente nunca sabe até quanto tempo essa pandemia vai durar, né? Então, o nosso fluxo de caixa mais confortável, ele existe agora, e se essa pandemia prorrogar os decretos governamentais aí por mais 2, 3 meses, né? Pode ser que esse fôlego não acabe, então é importante a gente avaliar a obtenção dessas linhas de crédito aí subsidiadas, né? Sim, e com essa taxa de juros, né, você não consegue nenhum capital de giro. É melhor utilizar essas linhas já existentes mesmo. Né? Nem parece Brasil, nesse ponto. Verdade. O que eu tenho sustentado também, assim, recomendado, fora do campo normativo trabalhista, é a preservação de caixa das empresas. Eu acho que é interessante esses juros baixos, até alguns casos, já se falou ontem em juro negativo, né, juros reais negativos, né, considerando a inflação. Pela primeira vez no Brasil, como o Samir falou também. Então, é interessante que as empresas contraiam esses empréstimos para conseguir gerir melhor o seu fluxo de caixa. Não sei se o Samir concorda com isso também. Eu já estou entrando numa área que não é minha, né? Não sei qual é o pensamento do Samir. Mas eu concordo, Ronald. E assim, se a gente não tivesse nesse momento tão complicado com relação à pandemia, você tem uma Selic que chegou a 3%, né, e com uma sinalização de redução de mais 0,75, dinheiro no banco já não é mais um bom negócio, né? A gente tem que sim aquecer a atividade econômica e fazer esse dinheiro render mais com a produção. Eu acho que o Brasil estava num caminho positivo de alta da atividade econômica. As coisas acontecem, a gente não tinha como prever isso. Eu tenho certeza que o brasileiro é um povo criativo.
quem melhor se adaptar a todas essas dificuldades que estão sendo impostas vão sair dessa pandemia, dessa crise de saúde muito mais fortalecidas. A gente evoluiu em 2 meses coisas que estavam emperradas há 20 anos, né? A flexibilização desses procedimentos trabalhistas. Toda situação ruim sempre tem pontos positivos para a gente avaliar, a gente tem que se ater a isso, né? E eu acho que muitas medidas, né, que as empresas adotaram vão permanecer, mesmo depois que acabe a pandemia. Enfim, acho que a gente já foi forçado a fazer alguma coisa e está sendo muito positivo. Assim. Tirando, se é que tem um lado positivo nisso tudo. Né? Na verdade, a gente acaba perdendo o medo, né? Porque essas ferramentas elas já estavam dispostas aí no mercado, mas às vezes a gente pegava um avião, ia a Curitiba para fazer uma reunião, voltava. Né? Isso tudo vai ser repensado, esses custos que as empresas tinham vão ser repensados de uma maneira mais equilibrada. Né? É verdade. Inclusive, as grandes escolas de negócio, Ana e Samir, como a gente tem nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, na Espanha também, elas têm uma estrutura muito grande para recepcionar os alunos estrangeiros. Isso tudo agora também vai sofrer uma revolução enorme. Quer dizer, se viu que é possível ter aulas online, você não precisa viajar para um país estrangeiro, né, e com um custo muito menor. Então, tudo está sendo reformulado e melhor, tornado mais acessível, né? O Samir, agora como é que ficam as suspensões que foram enviadas com erro para erros, né, de divergências de dados para a Receita Federal? Como é que fica? Como é que as empresas podem corrigir esses erros? Tem algum prazo? Porque isso acaba prejudicando o trabalhador que não recebe, né, o benefício. Então, hoje, na verdade, a gente está enfrentando esse grave problema. Né? O sistema não permite a transmissão de um novo arquivo, alterando essa primeira transmissão, né, se ela ainda estiver ativa, se não foi negada. Na última semana foi divulgado um link para o trabalhador acompanhar o andamento dessa solicitação. Também pode fazer uso do aplicativo da carteira de trabalho digital. O Ronald pode falar muito. Não, isso é contigo. Eu. Você é um homem que milita nessa área com uma tranquilidade muito maior que a minha. De jeito nenhum. A gente espera que essas inconsistências aí que o sistema apresenta até agora gerem o pagamento na data prevista, que a gente não tenha um prejuízo para o empregado, né? Porque isso efetivamente pode acontecer. Mas a gente tem se esforçado bastante em articular com o governo para sinalizar essas inconsistências do sistema. O governo tem recebido a nossa participação com bastante carinho, eles têm visto como uma oportunidade para regularizar os gargalos que essas medidas todas têm tomado. A gente tem trabalhado em sintonia e eu fico muito satisfeito com isso. Ana, o Samir é um grande operador do sistema, né, e está muito por dentro das operacionalidades e funcionalidades dele, né, desses sistemas criados pelo Ministério da Economia para viabilizar as comunicações, etc. Se está na portaria 10.846, a possibilidade de alteração de dados. Agora, se isso está funcionando a contento, né, que eu acho que não está, esse é que é o grande problema. E aí o seguinte, que diz a portaria, se a 10.846 do Ministério da Economia, se o empregador transmitir informações equivocadas, isso atrapalhar o recebimento ou o recebimento a menor pelo trabalhador, ele, empregador, é que vai arcar com essa diferença, ou seja, pela omissão dele, pelo erro em que ele incorreu. Ou seja, a ideia é não prejudicar o trabalhador pelos erros, se é que houve erro realmente do empregador, né? Até porque, por exemplo, tem empresas que ainda pagam o salário, não é nem em conta bancária, conta salário, paga, às vezes, empresas pequenas pagam na mão do trabalhador, mediante o contra-cheque, ou em São Paulo, o olerite, né? Agora, diz a portaria 10.846 que o trabalhador pode informar para o empregador a conta onde ele quer receber o seu benefício emergencial. E se o trabalhador fornece uma conta equivocada, com numeração errada, isso depois não é processado, claro que aí não é culpa do empregador, ou seja, ele apenas repassou os dados que o próprio trabalhador informou para ele. Então, há uma parcela de responsabilidade também dos trabalhadores de informar corretamente os seus dados e dizer como quer receber, na conta salário comum,
através da Caixa Econômica, quando não foi fornecida a conta bancária, para que também não haja responsabilidade para o empregador. Essa preocupação que o Ronald falou, a gente tem muito, muito forte, porque nesse momento a gente já está passando por uma dificuldade tão grande, ainda ter imputado ao empresário algum tipo de punição ou de desembolso maior por conta dessas inconsistências. É por isso que a gente tem comprado tanto essa briga, essa tarefa de reportar ao governo a necessidade desses ajustes para que a gente minimize esses riscos, né? Acho que é um papel nosso enquanto consultor das empresas e intermediário dessa relação empresário-fisco, né? Empresário-administração pública. Acho que esse é o caminho. A gente já falou a suspensão do contrato da estabilidade por período igual, não é isso? Foi suspenso por um mês, tem a estabilidade de um mês no retorno. Né? Vocês ainda têm alguma observação para fazer com essa temática da suspensão? A gente pode entrar na parte eu acho que o Samir também pode ajudar. Essa medida provisória 936, que acabou detalhando melhor as possibilidades de suspensão e de redução, e com a previsão do pagamento do benefício, ela também criou algumas situações de algumas infrações administrativas. Então, recentemente, o Ministério do Trabalho, através da Inspeção do Trabalho, identificou, né, não cria, ela só identifica 12 infrações novas previstas na medida provisória 936, e uma delas em que um escritório de contabilidade acabou sendo fiscalizado e foi autuado pela Inspeção do Trabalho. Sai inclusive no jornal, não vou dizer o nome, mas sai no jornal isso, saiu na Folha de São Paulo, em que o escritório contábil fez o acordo de suspensão, porém exigiu que os trabalhadores desse escritório continuassem trabalhando. Então houve uma denúncia, essa denúncia foi apurada e realmente estavam trabalhando, e esse escritório contábil teve uma autuação lavrada contra ele pela Inspeção do Trabalho. Então isso é um cuidado que se deve ter, para evitar que cair na esparrela do mais fácil, né, da malandragem, né? Vou fazer, não pago nada, o governo entra com pagamento de benefício emergencial, e eu vou exigir um trabalho dos meus colaboradores, meus trabalhadores. Então, essa fraude precisa ser coibida e vai ser identificada. Então, melhor que não faça. E provavelmente, Ronald, esse aí é um daqueles 3.800 escritórios que eu falei lá no início que não tinham registro. Aqueles informais que você falou, exatamente. Mas serve quase 100% de chance. Eu também queria fazer uma observação, Ana. São pontos assim, de atenção que o empresário precisa ter. O tempo mínimo para a suspensão desse tipo de contrato, são 15 dias, tá? Existe uma restrição operacional da própria Secretaria do Trabalho que o Ronald pode falar um pouquinho melhor, exatamente. Para evitar que você divida esse período em muitas vezes, né, e o controle fique difícil, né? Uma outra questão importante também é a gente falar sobre o pagamento, né? Ele precisa, do jeito que o Ronald falou, precisa ser creditado direto na conta do empregado, né, e informado lá no portal. Se essa informação for em branco, a conta estiver errada, o governo não vai pagar esse valor para o empregado, né? Se você tem uma conta que já foi encerrada, se você tem uma conta em nome da esposa ou do marido, né? Se você tem uma conta salário, está vinculado a alguma outra situação, nesses casos o valor ele vai ser direcionado para uma conta digital na Caixa Econômica, né? E aí se você não conseguir ter essa conta aberta, porque precisa ter um fluxo lá na Caixa Econômica para fazê-lo, esse crédito pode cair também no cartão do cidadão, digamos assim. São alguns desdobramentos que são importantes para a gente avaliar. E você não pode juntar os dois benefícios, né? Sim, exatamente. Tratar individualmente um a um. Bom, então vamos passar para o bloco 2, que é sobre a redução do contrato de trabalho, mas eu acho que muita coisa é igual igual à suspensão. Uma empresa também pode reduzir em vários percentuais, né, conforme acordo
conforme a função, né, dos seus empregados, não precisa ser igual para todo mundo, não é isso? Exatamente. Igual a... Porque há funções, assim, não é discriminar o trabalhador, mas tem funções Sim. que são mais vitais para a empresa que continuam funcionando Sim. e outras que não são vitais. Então, ou seja, a ideia, como eu falei, é costurar um terno sob medida, né? Sim. E o limite também para pactuar esse acordo é o mesmo da suspensão ou, no caso da redução do contrato de trabalho, como é que é? São 10 dias? Não, também, o mesmo prazo, o Samir pode dizer também isso, mas é o mesmo prazo de comunicação, são 10 dias, mas o que vai variar aí é o prazo de suspensão ou o prazo da redução. Porque a suspensão, me parece, ela é mais danosa, digamos assim, ao trabalhador. Então, a lei ela limitou a 60 dias, o prazo máximo. Né? Então, dentro de 60 dias, eu posso prorrogar uma única vez, desde que permaneça dentro de 60 dias. E a redução não, ela pode ir até 90 dias, né? Porque a redução pressupõe que ele continua trabalhando, né? Pressupõe que após o período da pandemia ele vai ter a estabilidade também por 90 dias, e ele ganha, né, uma parte do salário ainda, que inclusive pode ser complementada pelo empregador, né? Então ele tem um benefício, digamos assim, a situação dele tem um colchão melhor do que na suspensão, por isso o prazo pode ser maior. Para as empresas que têm um faturamento acima de 4 milhões e 800, né, no caso, se ela reduzir um contrato de trabalho por 70% de funcionário, só que esse funcionário ele não tem um salário fixo, ele tem fixo mais variável. Como é que é calculado esse percentual dos 30% que ela tem que pagar? Acho que o Samir também vai poder me ajudar, mas a portaria 10.846, não me lembro se está também na medida provisória 936, mas acho que está, Ana. Ela prevê uma média salarial dos últimos 3 meses. Então, calcula-se uma média salarial. Então, se o trabalhador continuar trabalhando, a empresa vai pagar aqueles percentuais que ela acordou, né? Se ele tiver feito a redução de 25%, vai pagar os 75%, e aí o restante, pela média salarial, né, vai ser pago através do benefício emergencial, pelo bem. Então, a regra geral são 3 meses de apuração, e se não houver como apurar esses valores, será no mínimo 1 mês, e ainda na hipótese de apurar nem 1 mês, vai ser pelo salário mínimo nacional. Eu complemento a fala do Ronald, porque é importante buscar essa média para não prejudicar os funcionários que têm remunerações assim variáveis, né? Porque o empregador que vai fornecer isso, né? Tem que calcular direitinho, né? Se você cola no piso, pode ser que o empregado ele tenha um prejuízo muito grande, né? Se a remuneração variável, o que geralmente acontece, ela compõe a maior parte do seu salário. Né? Exatamente. E o empregador pode reduzir a jornada de salário em outros percentuais, sem ser os 25%, 50% e 70%? Pode. Se a gente pegar o artigo, se não me engano, o artigo 12 da medida provisória 936, ele pode reduzir em valores diferentes. Né? Só que para valores diferentes do que 25%, quer dizer, acima de 25%, que é os 50%, né, e 70%, acima de 25%, não pode ser por acordo individual, tem que ser por acordo coletivo, né, se o trabalhador estiver fora daquelas faixa salarial, justamente para que no acordo coletivo se criem medidas compensatórias, mas em tese sim, é possível. Entendi. E no caso, se uma empresa reduziu a jornada em 70%, logo após a entrada da MP, né, da 936, e agora ela quer reduzir para 25%, né, mudou o esquema de trabalho, ela tem que esperar fechar o mês completo, ou ela a qualquer momento pode fazer isso, um novo acordo? Como é que fica esse pagamento? Muito bom, Ana. Ela pode alterar isso, a medida provisória 936 prevê, a portaria 10.846 também prevê essa situação, que é na portaria chamada de alteração dos dados. Então, é possível que o empregador, aliás, seria ótimo, que o empregador fez um acordo de redução de 75%, pessimista, ele percebeu que dá para funcionar. Então, ótimo, então eu vou reduzir, em vez de fazer de 75%, vou fazer só de 25%. Então, é não só possível, como desejável que isso aconteça. Né? Então, é possível uma repactuação. Essa repactuação precisa ser também novamente informada, como o Samir falou, né? no e-social, nos serviços, enfim, naqueles endereços que o empregador tem que comunicar esse
essa redução, né, para o Ministério da Economia. Então, é plenamente possível. Agora, a lei prevê um prazo, ou seja, se você faz até 20 dias a mudança de dados, e essa mudança de dados ela é informada ao Ministério da Economia menos de 20 dias para o mês seguinte, já consegue ser acreditado no mês seguinte, essa diferença. Senão, só cai 2 meses depois. Né? E se, por acaso, o trabalhador receberá mais alguma coisa, ele vai ter que ser obrigado a devolver esse valor para a União, na verdade, né? Esse benefício. Né? E, ao mesmo tempo, se houver culpa do empregador, ele também pode ser penalizado por isso. Legal. Pela demora em fazer a comunicação. Entendi. Samir, uma empresa que fez um contrato de suspensão de 60 dias, né, de trabalho, após terminar os 60 dias, ela pode fazer um contrato de redução de jornada? Na verdade, isso aí é bem possível que aconteça, né? As empresas que estão com as atividades suspensas, a partir do momento que tenham a oportunidade de reiniciar as suas atividades, elas provavelmente vão ter uma redução considerável ainda na atividade econômica, e é possível que seja feito isso, mas, como o Ronald tinha dito, a soma desses benefícios, da utilização dessas possibilidades, não pode ultrapassar os 90 dias que a redução, por exemplo, sinalizou. Então, se você fez uma suspensão de 60 dias e precisa promover uma redução, a redução ela só vai ser possível por um período de 30 dias, que, ao final, somado com a suspensão dos 60, atinge esses 90 dias de limitação, digamos assim, que a legislação autorizou. Então, é importante ficar atento a isso. Eu concordo totalmente com o Samir. Agora, me parece que esse seria um prazo que se imaginou que as coisas voltariam à normalidade. Quer dizer, nada impede que haja uma nova medida provisória esticando esses prazos e essas possibilidades, até para garantir, salvar os empregos, né? Isso é verdade. Eu acho que a cada dia a gente não faz mais planejamento de longo e médio prazo, não. A gente só faz planejamento de curto prazo, né? De um dia. Tudo pode mudar. É um dia de cada vez que a gente está vivendo. No caso da suspensão também, a gente falou da redução que pode alterar de 70 para 30, enfim, e da suspensão. A empresa deu a suspensão de 30 dias, mas houve a necessidade de chamar o trabalhador de volta. Ela pode suspender o contrato de suspensão? Pode, suspender a suspensão. Pode, deve, né? Pode. E isso até, como eu falei, é desejável que aconteça. Tem a previsão na portaria 10.846, e o empregador também tem que comunicar em 2 dias que houve essa repactuação, suspender a suspensão, porque senão o trabalhador vai continuar recebendo, né, o benefício, e aí ele, empregador, é responsável por não ter feito de devolver à União, porque não fez a comunicação, né, ao Ministério da Economia. Mas seria ótimo se isso acontecesse. Sim, e não havendo aceitação por parte do funcionário no acordo, o que a empresa tem que fazer? Se o funcionário falar, não aceito nem redução, nem suspensão, o que o empregador faz? Eu acho que aí tem 2 situações. Quer dizer, a gente tem as hipóteses de acordo individual, em que cabe o acordo individual, né? E até 25% de redução é possível fazer de acordo individual, né? E aqueles trabalhadores até R$3.135 também é possível acordo individual. E se ele não quiser, o trabalhador não concordar, ou seja, eu acho que o caminho é pior para ele, ou seja, o empregador ficaria com a avaliação de se realmente vale a pena manter aquele trabalhador ou não. Né? Porque também, mesmo durante o estado de calamidade, não há garantia de emprego. A garantia de emprego é se houver a pactuação, né? O acordo da suspensão ou da redução. Então, se o trabalhador não quiser o acordo de redução ou de suspensão, e quando cabe meramente o acordo individual, a empresa pode avaliar se vai manter ou não aquele trabalhador e aplicar a dispensa sem justa causa. Obviamente, sem justa causa. Agora, quando houver cabimento de convenção ou acordo coletivo, aí vai valer as condições do acordo da convenção. E aí, nesse caso, não é a vontade do trabalhador que está individual que está em jogo. Então, se a categoria dele, né, ou se todos os trabalhadores daquela empresa, no acordo individual, acordo coletivo, pactuarem a suspensão ou a redução, isso vai atingir também aquele trabalhador individual, porque está previsto em sede, né, no bojo de uma negociação coletiva, onde vale mais o coletivo do que o individual considerado naquela empresa. O Samir ia falar alguma coisa?
Eu quero complementar a fala do Ronald, que eu acho que nesse momento, parte a parte, precisa ter bom senso na condução das situações, né? A gente não pode ter um lado impondo de maneira autoritária uma condução. O acordo, o consenso nesses encaminhamentos, ele precisa haver. A gente precisa ter, nesse momento, mais flexibilidade para conduzir. Exatamente. Se o funcionário for intransigente nesse sentido, só resta o empresário o desligamento, que aí é muito pior para o funcionário, porque como imaginar uma recolocação no meio da crise, no momento dele. Verdade. E olha, no caso em que os salários sejam superiores ao teto do seguro-desemprego, toda empresa é obrigada a complementar esse salário ou tem uma diferenciação aí? Olha, eu nunca fiz o cálculo, mas eu acho que sim, né? O Samir pode dizer isso, mas a ideia é que sim, quer dizer, até 3.135, eu acho que o bem cobre tudo, ou quase tudo. Naquela faixa intermediária, é que entre até 3.135 e 12.000, a empresa necessariamente vai ter que complementar alguma coisa. E acima de 12.000, aí, claro, é que a empresa vai ter que o benefício previdenciário 12.000, é 2 vezes o teto da Previdência. Isso independe do porte. Menor do que isso. Isso independe do porte da empresa. Independe do porte da empresa. Exatamente. Eu acho que é interessante a gente entender a lógica desses parâmetros, né? Até 3.135, a empresa não tem prejuízo e nem o empregado tem prejuízo, ou seja, o governo cobre tudo através do bem. Naquela faixa intermediária que a empresa vai ter algum desembolso e o trabalhador também vai ter alguma perda. E acima de 12.200 o trabalhador vai ter uma perda, porque ele está limitado ao seguro-desemprego, porém ele já é considerado, entre aspas, né, hipersuficiente, e que ele já poderia negociar com o empregador. Né? E para fazer a complementação da fala do Ronald, eu acho que esse cálculo ele não é um cálculo simples de fazer. Eu já vi algumas entidades aí oferecendo calculadoras virtuais, né, para essa simulação, mas a melhor dica é que você realmente se aproxime do seu consultor, do contador que lhe assessora nesse momento, que ele vai ter a capacidade de fazer todas as simulações desses cenários aí para te sinalizar o caminho a ser tomado antes da efetiva implementação. É verdade. O Samir está dizendo o seguinte, eu até fiz um deverzinho de casa, eu vou procurar alguma calculadora eletrônica que faça esse cálculo. Né? Então, por acaso, eu vi aqui, tem vários, tá? Na internet, mas eu vi aqui do jornal Correio Brasiliense. Então, o Correio Brasiliense, quem entrar lá, tem como você calcular, dar os parâmetros do seu salário, né, o acordo de suspensão, os percentuais, que ele vai te dar o cálculo do benefício que a pessoa vai receber. Muito bem lembrado, Samir. Uma outra questão também que tem surgido, como muitas empresas estão optando pela redução, né, da jornada e está nessa época de pandemia, tem muitos funcionários que com sintomas de gripe ou qualquer outro motivo de doença recebem atestado médico e a dúvida é, você paga esses atestados médicos com a redução que já tinha sido feita antes ou a redução salarial é suspensa? Como é que a empresa opera isso? Eu confesso que não entendi, Ana. Assim, uma empresa aplicou a redução do contrato de trabalho com o funcionário. E esse funcionário adoeceu, tem 14 dias para receber de atestado médico. Ele vai receber o salário integral ou o salário com a redução que tinha sido feito o acordo antes? Me parece que com a redução, né? Se aconteceu durante a redução, né? Eu acho que tem que ver se o período que ele faltou já estava dentro do período da suspensão, da redução. Já. Então ele vai receber já o salário reduzido. Agora, Ana, você falou da quantidade de acordos, de suspensões. Hoje eu conversei com o Samir e a gente viu um dado que foi colhido ontem, dia 12, muito interessante, porque existem 7,2 milhões já de trabalhadores alcançados ou por suspensão ou por redução. Mas a maior parte disso, são 54,9%, são de acordo de suspensão. Ou seja, a maioria não é de redução, a maioria é realmente de suspensão. Porque muitas atividades estão paralisadas, né? Enfim, exatamente. Eu também atribuo a esse número maior de suspensões exatamente a isso. Enquanto a lei não foi implementada, do início do isolamento social, dos decretos governamentais e da medida, teve mais ou menos uns 10, 12 dias aí, né? E aí,
as pessoas que estavam mais nervosas com a condução, muitos optaram pelas férias, né? Por colocar o funcionário em férias. E aí acaba que agora, né, ainda com a manutenção desses decretos governamentais de isolamento, a suspensão tem sido a ferramenta mais utilizada. Em seguida, né, as férias coletivas ou individuais, né? Sim, exatamente. Porque no primeiro momento, que ninguém sabia exatamente quanto tempo ia durar, como é que ia ser. Aí, quem estava com férias para pensar, vamos dar férias logo. Inclusive, a medida provisória 927, ela já prevê férias individuais antecipadas, essa possibilidade, né? Justamente para criar mais uma ferramenta, mais um mecanismo para o empregador. Né? Aí acabam as férias, fazer o quê? A empresa não retomou as atividades, como o Samir falou. Aí o caminho é a suspensão ou, se puder retomar alguma coisinha, a redução. Né? Eu tinha mais uma dúvida aqui de uma empresa, acho que essa é mais para o Samir. O Ronaldo já falou que pode, uma empresa que suspende o contrato ou reduz o contrato e ela quer revogar essa redução, essa suspensão antes do término. Como que faz isso na prática, Samir? Então, você tem que fazer a comunicação ao funcionário e você precisa também fazer a comunicação ao governo federal. Em 2 dias. A comunicação do governo é 2 dias. É menor do que o prazo inicial para poder comunicar. Exatamente, 2 dias. Precisa ter preocupação em fazer a comunicação, porque a gente cai lá naquela primeira situação de você estar se utilizando do trabalho do funcionário de maneira indevida, se a suspensão da suspensão não for feita, né? Então, é importante a coordenação das ações. A gente precisa ter esses prazos muito bem alinhados para que você não incorra em ultrapassar o que a legislação determina, em infringir o que a legislação determina e isso ter, de repente, um viés negativo para a empresa. Né? Bom, vamos então para o nosso último bloco, que são as outras possibilidades para o empregador, né? Fugindo das MPs aí. Quais outras possibilidades existem para o empregador fora a demissão? Que oportunidades já existiam na própria CLT mesmo, né? Sim. Na verdade, eu posso contribuir nesse sentido. A gente tem, além da suspensão e da redução, que são medidas emergenciais por conta da pandemia, a gente tem as férias individuais, a gente tem as férias coletivas, a gente tem a licença remunerada, a gente tem o teletrabalho, né, o home office, a gente tem bancos de horas. Então, existe um sem fim de legislações que já existiam, né, para flexibilizar as relações de trabalho, que não são essas medidas emergenciais. Então, é importante avaliar esse cenário com um olhar mais aberto, não só olhando para as duas medidas provisórias, mas para o compêndio de oportunidades que a legislação já nos dava. Né? Então, falando, por exemplo, especificamente de banco de horas, é possível você conceder uma licença por um período, ganhar esse crédito em favor da empresa pela dispensa desse funcionário nesse período, logicamente de maneira remunerada, e você vai poder usar esse crédito de horas que você tem, ampliando em 2 horas diárias a carga horária do trabalho do funcionário no momento que tudo se reestruturar. Você pode fazer antecipação, por exemplo, dos feriados, isso também é possível. Você também pode jogar o pagamento de 1/3 das férias, se você optar para dezembro. Então, tem uma série de possibilidades que são ofertadas à empresa nesse momento. Importante demais o empresário estar atento a essas informações. Essa iniciativa que vocês tomaram aqui, eu louvo, porque quanto mais informação para tomada de decisão o empresário tiver, melhor. Lógico que existem diferenças nos níveis de administração das empresas. As empresas maiores têm uma estrutura administrativa melhor, mas o que a gente vê, por exemplo, nas micro e pequenas empresas, as empresas que mais optam pelo simples, muitos dos empresários eles querem transferir a responsabilidade da gestão do seu negócio para o contador. Então, como é que você vai fazer? Não, eu não quero saber disso, não. Eu pago meu contador para fazer isso aí para mim. E, às vezes, a gente precisa entender qual é a realidade do negócio para saber realmente orientar qual o encaminhamento melhor. Então, nenhum sozinho,
nem o outro sozinho. A conjugação das informações, dos interesses e a sintonia na relação contador-empresário é que vai dar o melhor caminho para o negócio de verdade. Verdade. Ana, se me permite, só assim, complementando mesmo, né? Esses institutos que o Samir mencionou, teletrabalho, férias coletivas, férias individuais, banco de horas, isso, na verdade, são institutos que já existiam, né? Eles foram lembrados na medida provisória 927, mas foram flexibilizados também. Isso é importante que se diga. Senão, a gente fica com a ideia, mas o banco de horas eu só posso fazer por 6 meses para acordo individual. Mais do que 6 meses, eu preciso de negociação coletiva com o sindicato. Mas isso foi flexibilizado, né? Se a gente pegar a medida provisória 927, pode ser feito banco de horas para os eventos ocorridos durante a pandemia, não é uma coisa permanente, né? Então, pode ser ampliado para 18 meses, ou seja, tudo que não trabalhar agora, durante a pandemia, o empregador pode ter até 18 meses para compensar isso, e por acordo individual. Então, facilitou. A concessão de férias individuais e coletivas também podem ser comunicadas com prazo de 48 horas. A gente sabe que, pela CLT, a comunicação de férias, assim, formalmente falando, tem que ser feita com 30 dias de antecedência. Pois é, agora na medida provisória, diz que não, as férias individuais podem ser comunicadas com 2 dias de antecedência, né? E a próprio pagamento das férias, que às vezes é um impacto grande para o empregador, né, porque tem um terço, o Samir lembrou bem, essa medida provisória 927 também permite que o terço de férias seja pago por ocasião do 13º salário, seja um diferimento desse pagamento. Você goza hoje as férias, mas recebe um terço depois. Vejam que não é eliminação do direito, mas é diferimento, é uma postergação da concessão ou do pagamento. Então, não se trata de supressão de direitos, apenas garantir meios de que eles sejam honrados, não é isso, Samir? Então, o recado que eu dou aqui lembrem dessas outras possibilidades que o Samir falou, mas também não desconsiderem de que essas oportunidades também foram flexibilizadas agora, durante a pandemia, para que também sejam colocadas na mesa como possíveis alternativas, né, para o contador sugerir bem às empresas, né? Com certeza. Uma outra dúvida também que surgiu, assim, no início tipo, as empresas tiveram uma noção, vamos reduzir o contrato de trabalho, mas viu que assim, não andou, né? Os negócios foram parando cada vez mais, e depois que ela firmou o contrato de redução de carga horária com o funcionário, ela pode dar férias nesse período ou não? Tem que esperar acabar para poder colocar o funcionário de férias? Eu acho que o Samir respondeu, né, Samir? Pode colocar de férias, não é isso, Samir? Nesse caso, eu oriento que a redução seja cancelada e que você, aí sim, coloque o funcionário de férias para que não haja risco do funcionário se prejudicar com relação ao recebimento dele. São institutos diferentes, né? Uhum. A redução, outra coisa, são as férias. E as férias, ele tem 1 ano para adquirir aquele direito, né? Então, você não pode, por exemplo, não é pensado de você conceder as férias da pessoa com base no salário da redução, entendeu? De jeito algum. Isso, precisa ajustar essa relação novamente para que as férias possam ser concedidas. E aí, sim, o empresário pode lançar a mão desses benefícios complementares a essas iniciativas que antecederam esse período de pandemia, como o Ronald falou, e jogar 1/3 das férias para o pagamento em dezembro, né? Utilizar, por exemplo, esse período de banco de horas por um prazo muito mais extenso, 3 vezes mais tempo do que naturalmente era ofertado. Então, assim, apesar de todas as dificuldades, eu vejo que houve um bom senso no resguardo das necessidades das empresas nesse período também. Não lembro, no tempo de trabalho aqui, de escritório, de ter visto uma flexibilização desse tamanho. Sim. E como o Samir falou, Ana, o ministro Alexandre Moraes, na ação de constitucionalidade 6363, ele disse que essas medidas elas são temporárias, porque elas visam minorar os efeitos da pandemia, né, da crise. Então, elas se justificam pelo caráter dinâmico, pelas alternativas ágeis que elas oferecem. Isso não vale para período de normalidade, vale para agora. Então, essa normalidade justifica que também a legislação seja
dispostos de maneira excepcional, né? Utilizando essas outras ferramentas que a gente já possuía, né, antes do MP, se um funcionário que vai trabalhar de home office, né, e recebe ticket de alimentação não, desculpa, alimentação na empresa, né, a empresa é obrigada a pagar ticket de alimentação a ele nesse período que ele está de home office? Olha, a pergunta é muito boa. Não sei o que o Samir vai responder. Desculpa, Samir. Não. Mas a medida provisória diz que não pode ser suspenso nenhum benefício que tenha a ver com o trabalho. É claro que não há cabimento em falar em vale transporte, né? Sim. Né? Porque não há deslocamento. Mas se ele continuar trabalhando em casa, ele precisa se alimentar para o trabalho. Então, tanto faz se ele trabalha em casa ou se trabalha na empresa, o fato é que se o pagamento é pela alimentação que ele tem durante o trabalho, se ele está trabalhando durante em casa, me parece que esse vale alimentação deve ser mantido e essa sinalização de medida provisória, ou seja, o empregador é obrigado a manter os benefícios, claro, benefícios justificáveis durante esses períodos ou de teletrabalho, ou também até de suspensão também. No que o Ronald fala, na verdade, a MP 927, ela determina que pode haver uma flexibilização, uma negociação entre empregador e empregado. Por exemplo, quem trabalha no centro do Rio recebe um ticket condizente com o valor da alimentação ali, né? Aí, às vezes, o cara mora em Nova Iguaçu, aí a alimentação lá é muito menor. É verdade. Né? Comprando o alimento no mercado, fazendo em casa, o custo é reduzido. Então, existe a possibilidade de negociar para flexibilizar, não retirar o direito, né? É o que o Ronald falou, ninguém vai deixar de se alimentar, mas o valor que é designado para custear essa alimentação pode ser flexibilizado nesse momento. Perfeito. Uma outra dúvida aqui que mandaram na atual conjuntura, né, dessas incertezas todas, a empresa pode readmitir um funcionário com menos de 6 meses da demissão? Na verdade, eu acho até que deve, né? Existe uma portaria antiga, que é de 1992, a portaria 484, de 92, uma portaria antiga do Ministério do Trabalho, né? O Ministério do Trabalho não existe mais, mas na época que foi editado o Ministério do Trabalho, elas continuam em vigor, que diz que se presume fraudulenta a dispensa do trabalhador se ele tivesse sido demitido sem justa causa e recontratado no prazo de 90 dias. Então, não são nem 6 meses. O prazo era 90 dias. Né? Agora, eu entendo que eu acho que repara que a portaria diz presume-se fraudulenta. Mas você pode entender o seguinte: eu tive que mandar o trabalhador embora, até mandei, como o povo gosta de dizer, pagando todos os seus direitos, fiz a demissão sem justa causa, garanti o pagamento da multa, etc. Mas depois o empregador descobriu o seguinte: poxa, a minha produção retomou, eu preciso ter esse trabalhador de volta. Quer dizer, não contratar esse trabalhador vai também na contramão do que quer, né, a sociedade, que é a readmissão do empregado e voltar à força produtiva e garantir os empregos. Então, eu acho que aí essa presunção de fraude está afastada. E se presume a fraude, eu posso entender também que essa presunção não está presente e afastar esse comando da portaria 484 de 92. Tem um ditado que diz que o justo paga pelo pecador, né? Não pode. Nesse caso específico, mas nesse caso específico, o que acontece? Essa portaria, provavelmente, ela foi construída porque a quantidade de acordos para demissão, para lançar mão do fundo de garantia, para lançar mão do emprego, tomou uma proporção absurda. Exatamente, Samir. E isso é uma fraude a esses benefícios que visam efetivamente dar dignidade ao funcionário enquanto ele está desligado, né? Se você continua com ele trabalhando, fez um acordo, demitiu o cara continua recebendo seguro-desemprego, recebendo salário contigo oficiosamente, você está fraudando a administração pública, né? Então, eu acho que essa portaria veio nesse sentido, mas agora é o que a gente falou. Agora são outros tempos. Exatamente. A gente falou agora há pouco sobre o caso do funcionário não aceitar fazer o acordo, né? Se recusar a fazer o acordo de redução. Nesse caso, a gente até cogitou, então a empresa tem que mandar embora, mas a empresa manda embora, e se é um pedido de demissão, se é justa causa, como é que a empresa age nesse caso? Quer falar, Ronald? Eu não entendi bem.
Não, eu entendi. Ela está dizendo o seguinte: foi proposto um ajuste na relação de trabalho. O empregado não aceitou. Sim, mas aí não é justa causa. Não é, isso que eu ia falar. Na verdade, assim, o empregador ele vai ter que comprar o ônus de demissão sem justa causa, pagar todos os direitos e liberar. Não tem justa causa por não aceitar o acordo, não existe isso. Por isso que eu não entendi bem a pergunta, porque ou é um pedido de demissão, ou é uma demissão, né? Sem justa causa. Pedido de demissão, eu te garanto que é quase impossível disso acontecer. O funcionário abrir mão do direito, né? Então, na verdade, o que vai acontecer muito mais é uma forçação de barra para que a demissão sem justa causa aconteça e ele receba todos os seus direitos. É uma situação que a gente deve tentar evitar, porque é nociva, no primeiro momento, para o empregador, que tem que fazer um desembolso muito maior para o desligamento daquele, e num momento mais extenso, mais à frente, é nocivo para o próprio empregado, que deu ensejo a essa dificuldade. Né? De repente, a gente ultimamente tem estado com os nervos da flor da pele, né? A gente não consegue administrar muito o psicológico, né? Então, é sempre bom parcimônia nesses momentos. Né? Beber um copo d'água antes de dar uma resposta faz bem. Assim, pensando em termos assim, maximização de resultados, digamos assim, sem julgar a conduta ética de ninguém, mas esse empregador, por exemplo, diante da recusa do trabalhador, assim, friamente falando, ou empresariamente falando, não sei o que o Samir acha, mas colocaria esse trabalhador em férias, né? Ainda que sejam férias antecipadas. E depois ele demite, ele vai descontar ainda as férias antecipadas desse trabalhador. Então, é uma forma de você diluir o custo que você vai ter com ele, né? Exatamente. Até para poder salvar os outros empregos. Enfim, não estamos só olhando aquele trabalhador, mas um conjunto de operações ou de elementos que a empresa precisa fazer, mecanismos que ela precisa adotar para se preservar e, se preservando os empregos também. Né? A lógica é essa. Bom, tá ótimo o papo, adorei, acho que foi muito esclarecedor para todo mundo. Eu queria saber se vocês têm alguma consideração final para fazer, Ronald, Samir. Tem uma rapidinho, né? Só para lembrar o seguinte, a medida provisória a 927, ela criava no artigo 31 uma proibição da fiscalização do trabalho de autuar, né? Salvo situações de grave e iminente risco, acidente fatal de trabalho, trabalho infantil, trabalho escravo, né, e falta de registro. Isso foi derrubado pelo Supremo. O Supremo, naquela ação de constitucionalidade que eu falei algumas vezes hoje, a 6363, foi derrubado esse artigo 31. Então, ou seja, a fiscalização está podendo autuar de maneira normal. Mas a orientação, até que eu recebi ontem da nossa chefia, é o seguinte: é continuar com essa postura orientadora durante o período da pandemia, né, mas é uma orientação assim, supervisionada, digamos assim. A ideia é realmente atuar de maneira orientativa, facilitando, educativa, pedagógica, sob monitoramento. Se não houver solução, chama-se para uma fiscalização indireta, que é aquela fiscalização que se chama para apresentar documentos, uma unidade da Inspeção do Trabalho. E se também ainda não foi resolvido, aí sim partir para uma fiscalização presencial, né? Fiscalização que chama direta. Mas prevalece ainda a postura, a diretriz de um monitoramento, né, assistido, digamos assim, nesse período da pandemia. Né? Não se quer autuar por autuar, só quando for o último recurso, quando não houver motivos para conseguir a regularização da situação. Que ótimo. E você, Samir, tem alguma consideração? Eu queria agradecer imensamente o convite de vocês. É um bate-papo, apesar de ser extremamente... Eu também. O bate-papo está maravilhoso, está fluindo leve. Eu acho que é dessa forma que a gente tem que conduzir as situações nesse momento, né? O desespero, o descontrole, o destempero não é o caminho a seguir. Acho que com a cabeça fria a gente consegue tomar melhores decisões. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui em nome do Conselho Regional de Contabilidade, demonstrando um pouquinho da capacidade de assessoramento, de consultoria que os profissionais da contabilidade têm a oferecer aos empresários nesse momento. A gente tem sido demandado enormemente. Tem dias aí que eu faço 3 lives no mesmo dia,
Daqui a pouco eu estou caminhando para uma outra, 5 horas a gente começa um outro bate-papo também. É mais fácil conversar com você para uma live do que telefonar para você. Verdade. A gente fica muito satisfeito de dividir conhecimento com a sociedade. Eu acho que é um momento em que a gente precisa se apoiar, se fortalecer, né, suportar, dar suporte um ao outro, para que a gente passe por isso tudo de uma maneira muito mais leve. Então, continuem contando aí com o Conselho Regional de Contabilidade para quaisquer necessidades que vocês tenham aí mais à frente. Muito obrigada. E com certeza, assim, acredito que vão surgir outras dúvidas, né, do pessoal que está participando. A gente pode depois encaminhar para vocês, como é que por e-mail? Pode encaminhar por e-mail. Eu também queria deixar, existe um canal também criado pela Inspeção do Trabalho, que é www.trabalho.rj@mte.gov.br. trabalho@mte.gov.br. trabalho.rj@mte.gov.br. E é um canal também de dúvidas. Podem ser encaminhadas dúvidas para lá, que auditores fiscais do Brasil inteiro vão responder essas dúvidas também. Claro que, independentemente da gente estar aqui num contato mais direto, podendo ajudar também. Legal. Bom, muito obrigada. O e-mail. Tá bom. E a gente encaminha, de repente, pelo e-mail que enviou o link, né, da reunião, a gente faz esse link. Bom, muito obrigada mais uma vez. Foi ótimo, passou rápido até, né? Correu muito rápido. A reunião. Já estamos logados aqui, a gente começou um pouquinho antes, 1h40. Verdade. É verdade, verdade. E aí, passo a palavra agora à Érica para encerrar. Muito obrigada, Samir. Muito obrigado, Ronald. Obrigado, Tangari. Obrigado a todos que nos assistem. Obrigado, colegas também. Tem vários colegas nossos assistindo. É isso mesmo. O meu áudio tá saindo? Tá. Sim. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a participação do Samir Neme, do Ronald Sharp. Gostaria também de agradecer a participação da Ana Cristina Ferreira, né, que vocês três levaram de uma forma leve, mostrando que nesse período tão difícil nós podemos nos juntar e numa tarde fazer um bate-papo prático, descontraído, que eu acredito que tenha esclarecido muitas dúvidas de muitos pequenos empresários e também contadores e pessoas de todos os setores tiveram aqui presentes no nosso encontro, né? Agradecer também a presença, mais uma vez, do presidente da FEComércio, o senhor Antônio Florencio de Queiroz. E realmente nosso evento foi um sucesso, nós tivemos o comparecimento de todos os inscritos. E também, assim, peço desculpas, porque assim, nós ficamos muito no começo, foi o nosso primeiro, tivemos alguns problemas técnicos no início, mas recebi várias mensagens no celular de presidentes de sindicatos elogiando a iniciativa, porque é como o Samir falou, nesse momento nós estamos aqui para unir forças de todos os lados, né? Nós estamos aqui para uma contribuição que eu acho que vem de todos os setores, né? Porque todos nós sofremos igualmente. Então, só tenho a agradecer a todos e lembrar que em breve nós teremos outros nas próximas semanas. Nós vamos ter essa apresentação disponibilizada no canal do GMM, que nós vamos inaugurar em breve, o nosso canal no YouTube. Vamos subir essa apresentação para lá. Subir, descer, eu ainda não entendo muito bem, né? Se sobe ou se desce. Eu sei que a gente vai colocar lá. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e que nos encontremos em breve. Com certeza, estaremos juntos. Sim. É só chamar. Prazer grande. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos os demais participantes. Obrigada mesmo. Tchau. Obrigado. Tchau. Samir, um abraço. Tchau. 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 Tchau.